Ele caminha entre os bancos vazios. A batina balança ao ritmo de passos silenciosos, o olhar baixo, os olhos pesados. Atrás do altar, nenhum aplauso, nenhuma aliança no dedo. Apenas ele, o vazio e uma cruz. Aquela cena parece sagrada, mas é um retrato de solidão, e não é exceção. Por trás da santidade aparente, uma regra antiga continua em vigor. Padres não podem se casar. Mas por quê? A resposta está onde poucos ousam olhar. Durante séculos, a proibição foi aceita sem muito questionamento. Era assim, ponto. Mas hoje, quando tudo é revisitado, quando o amor é defendido como direito, essa regra começa a incomodar. Será que Deus proibiu? Ou foi a igreja que decidiu isso? Por outros motivos? Neste documentário, você vai atravessar concílios secretos, decisões políticas, abusos encobertos e o lado sombrio da fé institucionalizada. Porque entender o celibato é entender o medo de perder o controle. A base mais usada para justificar o celibato é o próprio Cristo. Mas há um problema aqui. Jesus não proibiu o casamento. Nunca. Nem para seus seguidores, nem para líderes religiosos. Pelo contrário, ele participou de um casamento em Caná. Falou sobre o divórcio, curou sogras e seus apóstolos. Muitos eram casados, inclusive Pedro. Se o próprio fundador da igreja não exigiu celibato, quando e por que isso surgiu? No século IV, tudo mudou. O cristianismo deixou de ser perseguido. Com o Edito de Milão, assinado por Constantino em 313, a igreja ganhou liberdade e influência. E com o tempo, poder. O que era movimento espiritual virou máquina institucional. E o que era liderança pastoral virou cargo de influência. Bispos passaram a administrar terras, cobrar tributos, herdar propriedades. E aí surgiu um novo problema: os filhos dos padres. Padres e bispos casados começaram a repassar bens da igreja para suas esposas e filhos. As terras sagradas viravam propriedades de família. A fé começou a escorrer pelos dedos da hierarquia. Roma percebeu rápido. Permitir que padres tivessem herdeiros era colocar em risco o império espiritual que estava sendo construído. A solução: proibir o casamento, cortar o sangue, cortar a herança, proteger o patrimônio, em nome de Deus. Mas nem todos aceitaram. Por séculos, padres continuaram casando, amando, vivendo com suas famílias. A igreja sabia, mas fingia não ver. Até que no ano 1123, no primeiro concílio de Latrão, o martelo foi batido. Padres não podiam mais se casar. No segundo concílio, em 1139, foi além. Todo casamento clerical já existente seria considerado nulo. A partir dali, o amor virou transgressão. E o celibato, obrigação. O celibato não nasceu de uma revelação divina. Nasceu de uma estratégia administrativa, uma maneira de controlar a riqueza, eliminar herdeiros e preservar a autoridade. Mas foi revestido com linguagem teológica. Chamaram-no de dom. Disseram que era uma forma mais elevada de seguir Cristo e quem discordasse era marginalizado. Assim, a política virou doutrina e a escolha virou imposição com aparência de fé. A igreja proibiu o casamento, mas não conseguiu matar o desejo. O corpo não desaparece com decretos, o instinto não se dissolve com votos. Padres passaram a viver vidas duplas, votos em público, paixões em segredo. Alguns escondiam mulheres em sacristias, outros tinham filhos registrados com nomes falsos. A santidade virou fachada, a repressão gerava fantasmas. O celibato não eliminou o pecado, apenas o empurrou para as sombras. Há registros de abadias medievais onde freiras mantinham relações com sacerdotes. Em muitos conventos havia abortos clandestinos. Em outros, crianças eram abandonadas nos campos. E a punição, quando vinha, não era para o homem, era para a mulher.
O padre era transferido, a freira expulsa. O silêncio virou política. O escândalo não podia manchar a imagem da instituição. Era melhor enterrar. Literalmente, em alguns casos. O Vaticano possui arquivos secretos, registros que datam de séculos. Neles, há relatos de padres que abusaram, engravidaram, esconderam. Há provas de transferências estratégicas, destruição de documentos, pactos de silêncio. Tudo em nome da proteção da fé. Mas fé baseada na mentira resiste. O celibato virou um código. Um campo minado, onde quem tropeça é descartado. E quem obedece, às vezes, adoece. Para manter a estrutura, a igreja encontrou uma arma mais eficaz que a punição: a culpa. O desejo passou a ser pecado. O pensamento, heresia, a atração, tentação demoníaca. O jovem seminarista aprendia a desconfiar do próprio corpo. A castidade era imposta como superioridade espiritual, mas na prática gerava repressão, sofrimento, vergonha, e quanto mais o padre se sentia culpado, mais dependente da instituição ele ficava. O silêncio tem um custo. Muitos padres vivem em sofrimento profundo, não por falta de fé, mas por excesso de repressão. A ausência de afeto, de toque, de partilha, cobra um preço invisível. Crescem os casos de depressão, vícios, transtornos. Alguns abandonam o ministério. Outros enlouquecem em silêncio. A batina cobre feridas que nunca cicatrizam. E a solidão vira cruz. Mas uma cruz que Cristo nunca pediu que carregassem. Eles existem, muitos. Padres que amaram de verdade, que construíram vínculos profundos, mas tiveram que esconder, que viveram décadas com alguém em segredo, como se amar fosse traição. Alguns foram descobertos, outros se autodenunciaram. Foram punidos, afastados, esquecidos, não por imoralidade, mas por amar. E cada caso é uma cicatriz na alma de uma instituição que ainda chama isso de desobediência. Há padres que foram tratados como criminosos por manter um relacionamento estável e respeitoso com uma mulher. Enquanto isso, abusadores foram apenas transferidos. A lógica institucional é cínica. Amar é perigoso porque ameaça a estrutura. O amor é visível, gera vínculos, escandaliza. Já a violência sem coberta preserva a aparência. O celibato, nesse contexto, virou escudo, e o escudo virou máscara. A juventude percebe. Cada vez menos jovens ingressam nos seminários. A regra do celibato, para muitos, é o principal fator de afastamento. Como exigir de um jovem que renuncie a toda experiência amorosa? Como convencer alguém a viver sem afetos, sem parcerias, sem família? Em vários países, paróquias estão vazias, o clero está envelhecendo e a igreja insiste em não mudar. Como se o tempo fosse eterno, como se o amor fosse opcional. Nem toda a cristandade adota o celibato como norma. Nas igrejas ortodoxas, por exemplo, padres casados são comuns. O casamento acontece antes da ordenação. Após se tornarem sacerdotes, esses homens seguem com suas esposas e filhos dentro da normalidade. A prática é antiga, aceita e reconhecida. Para muitos fiéis, isso fortalece o vínculo comunitário. Já para Roma, trata-se de uma tradição distinta, com regras próprias. A própria Igreja Católica permite o casamento sacerdotal em alguns ritos orientais, em comunhão com Roma. Nestes casos, padres podem casar-se antes da ordenação, mantendo o matrimônio ao longo da vida clerical. Além disso, há casos isolados de padres anglicanos convertidos que, mesmo casados, foram aceitos no sacerdócio católico. Essas exceções existem e são legítimas, o que leva muitos a questionarem se a regra do celibato é realmente universal ou apenas disciplinar. Em 2019, durante o Sínodo da Amazônia, a proposta de ordenar homens casados em regiões remotas foi formalmente discutida. A justificativa era prática.
falta de padres em comunidades isoladas. O tema gerou debate intenso. Bispos estavam divididos. O documento final sugeriu abertura, mas a decisão papal veio com silêncio. Nenhuma mudança foi oficializada. O celibato permaneceu intacto e a escassez de sacerdotes também. Em muitas instituições antigas, alterar uma norma central pode gerar insegurança. Mudar o celibato exigiria rever estruturas, processos formativos e até compreensões teológicas. Para setores mais tradicionais, isso abriria precedentes incertos. Já setores mais progressistas enxergam nisso uma possibilidade de renovação pastoral. A tensão entre preservar e adaptar permanece viva. E até hoje, nenhuma decisão definitiva foi tomada. Muitos padres seguem fiéis à regra. Enxergam no celibato uma entrega total, um sinal de disponibilidade plena para a missão pastoral. Argumentam que o vínculo exclusivo com a comunidade exige desprendimento. Para eles, a renúncia fortalece o foco espiritual. Não há queixa, há sentido. E por isso, qualquer debate sobre o tema exige escuta atenta de todas as experiências, inclusive as daqueles que escolheram esse caminho com convicção. O mundo muda. A forma como as pessoas lidam com amor, corpo, afetos e espiritualidade também. Muitas religiões têm revisitado suas tradições para dialogar com o tempo presente. A Igreja Católica enfrenta um desafio: manter sua identidade doutrinária sem se isolar das transformações culturais. O celibato, nesse cenário, torna-se um ponto sensível, não por estar errado ou certo, mas por ser uma marca visível de distância e diferença. A discussão sobre o celibato não gira apenas em torno do casamento. Ela toca estruturas mais profundas, a autoridade, a tradição, a imagem pública e o medo de rupturas. Mudar uma norma tão antiga exigiria admitir que ela é reformável. E isso pode abrir espaço para outras mudanças. Para muitos, essa abertura é necessária. Para outros, é um risco. O equilíbrio entre fidelidade e renovação continua sendo um dos maiores desafios institucionais da Igreja. No centro do debate está o ser humano, com sua espiritualidade, mas também com suas emoções, afetos, limites e desejos. A figura do padre, muitas vezes idealizada, esconde a realidade concreta de homens que vivem tensões internas entre vocação e afetividade. O celibato, como escolha livre, é legítimo, mas como imposição pode gerar conflitos profundos. A Igreja continua a discernir, e cada voz, cada caso, cada história ainda está sendo escrita. Mesmo com explicações teológicas, históricas e disciplinares, a pergunta permanece: por que padres não podem casar? A resposta, até hoje, não é unânime. Há argumentos de ambos os lados. Há experiências válidas dos que vivem o celibato com alegria e relatos de sofrimento silencioso entre os que se veem obrigados. A pergunta permanece viva porque ela não é apenas teórica. Ela toca vidas e toda vida merece ser ouvida. O futuro pode seguir vários caminhos. Um deles é a manutenção da norma como está. Outro, permitir o celibato opcional, como ocorre em algumas igrejas orientais. Há também quem defenda a possibilidade de ordenação de homens casados em contextos específicos. Nenhuma dessas decisões é simples. Todas envolvem reflexão profunda, escuta e discernimento. O desafio é equilibrar tradição e adaptação. Permanecer fiel, sem permanecer estático. Em qualquer decisão que a Igreja tome, um ponto é fundamental: escutar. Escutar os padres, escutar os fiéis, escutar os sinais dos tempos. A fé não é feita apenas de normas, mas também de presença. A missão da Igreja é acolher, compreender e caminhar junto. O celibato pode continuar sendo um caminho válido, mas talvez não deva ser o único. Ou, ao menos, não mais uma exigência absoluta para todos.
O silêncio que cerca o tema fala mais do que parece. Revela tensão, revela cuidado, revela que se trata de algo profundo demais para ser resolvido com respostas simples. A história do celibato não é apenas institucional, ela é humana. E o que está em jogo não é apenas o futuro do sacerdócio, mas o modo como a fé se relaciona com a fragilidade, o afeto e a liberdade. Nenhuma mudança virá sem escuta, mas também sem coragem. Este documentário não traz respostas prontas, mas levanta questões, porque há temas que não podem mais ser ignorados. O celibato é um deles. Não se trata de atacar nem defender, trata-se de compreender. A igreja, como qualquer instituição viva, caminha. E talvez esteja chegando a hora de olhar com mais profundidade para uma regra que mudou a história e que ainda pode mudar de novo. Se você gostou deste vídeo, ajude-nos a levar a mensagem mais longe. Se inscreva no canal, deixe seu like e ative as configurações para receber as notificações. Compartilhe, porque ainda existem muitas outras histórias nos bastidores.